Não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Toda terça-feira, novo vídeo. O vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. – 2021 chegou e você estava aí esperando. Eu sei, você ceiou no Natal, ceiou no Ano Novo, né? Virou o ano, tomou champanhe, tomou uma ruma de coisa, fez uma ruma de promessa. E uma das promessas que você fez foi: vou aprender tutela cautelar antecedente e tutela de evidência. Eu sei que você fez isso. Você fez essa promessa e agora vamos cumpri-la para começar o ano bem, né? Daquele modelo. Então, ó, recapitulando, tutela antecipada quando antecedente, você faz o pedido mostrando, expondo a lide e os fundamentos, e se deferida, você tem um prazo mínimo de 15 dias a ser fixado pelo juiz para entrar, aditar com a inicial. Se for recusada, você vai ter que aditar ou emendar a inicial nos termos do código no prazo de 5 dias. Quando a tutela é cautelar antecedente, nós estamos ali nos artigos 305 a 310. O artigo 305 diz o seguinte, ó: a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará ali de seu fundamento a exposição sumária do direito que seu objetivo assegurar e o perigo de dano ou risco ao estado útil do processo, né? Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz pode inverter. Então, você entrou com a cautelar, mas o juiz viu que o seu pedido é antecipada. Ele pode receber como antecipada, sem problema nenhum. O réu será citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido. Não sendo contestado o pedido dos fatos alegados pelo autor, presumição aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, certo? Se for contestado, segue o procedimento comum, normal. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Alan, não estou entendendo esses 308 e 309. Me explica aí. Vamos lá, pessoal. Olha só. Na tutela cautelar, nós vimos na antecipada esse procedimento aqui. Na cautelar, o procedimento é diferente. Ó. Quando você pede a tutela cautelar e ela é deferida, você vai ter, ó, conforme artigo 309, inciso 2, você vai ter um prazo de 30 dias para efetivar a tutela, para cumprir, para fazer a tutela ser cumprida no plano real, no plano fático. Depois de 30 dias, você tem, nos termos do artigo 308, mais 30 dias para o pedido principal. Ó. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado no prazo de 30 dias. Então, depois dos 30 dias da efetivação da tutela cautelar, você vai ter 30 dias para apresentar o pedido principal. Tá certo? Alan, apresentei o pedido principal. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. A causa de pedido pode ser aditada. Apresentado o pedido principal, as partes serão timadas para audiência de conciliação. E aí, né, o processo vai seguir normalmente, não havendo autocomposição, contestação e o processo segue normalmente. Cessa a eficácia, encerra a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não fizer esse pedido no prazo, se o autor não efetivar a tutela nesse prazo, ou se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, imagine que o juiz deferiu, você fez o pedido principal e aí, durante o processo, o juiz extinguiu o mérito do processo sem resolver o mérito ou julgou improcedente seu processo, seu pedido. Então, a tutela cautelar, ela perde eficácia. Além de que o juiz pode, a qualquer momento, por meio de decisão, revogar ou modificar também, né? E aí, para encerrar o assunto de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, nós temos o quê? O artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta, fora, antes do 310, pessoal, perdão, parágrafo único do 309. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Então, encerrou a eficácia, o cara não cumpriu o prazo,
Ele pode fazer o pedido novamente? Não. Só poderá fazer o pedido novamente se o quê? Se ele trouxer outro fundamento. Artigo 310, agora sim. O indeferimento da tutela cautelar não impede que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for reconhecimento de decadência ou prescrição. Então, veja, quando eu peço aqui e o juiz nega, é só acautelar. Eu vou poder entrar posteriormente, a qualquer momento, com o pedido principal. Não tem prazo. O processo encerrou. O processo cautelar aqui encerrou. Aí eu só não vou conseguir entrar com o pedido principal se houver o quê? Decadência ou prescrição do direito. Certo? Então, se não fosse hipótese, eu vou poder entrar com o pedido principal. Não vai haver um prazo aí necessário, porque é só acautelar. Alan, você explicou tudo aí, faltou a bichinha, a tal da evidência. Qual é a diferença? A tutela de evidência, pessoal, ela não tem nada a ver com probabilidade do direito, não tem nada a ver com perigo de dano, não tem nada a ver com risco. Ela tem a ver com o quê? Com a evidência do direito. Então, não é que minha situação é urgente, a minha situação é evidente, o meu direito está claro. E aí, se meu direito está claro, está ali, não tem razão pela qual eu tenho que esperar o processo inteiro para poder ter acesso a esse direito. E aí, o que acontece? Evidência. A tutela de evidência tem 4 hipóteses taxativas no artigo 311. Os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 311, certo? Então, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Alan, qual é a pegadinha de prova? A pegadinha de prova é o seguinte: os incisos 2 e 3 permitem que você faça o pedido liminar. Inciso 1 e 4 não é possível liminar. Então, a prova, ela vai misturar os incisos e dizer que um pode liminar, que o outro não pode de forma errada, vai dizer que nenhum pode liminar, vai dizer que todos podem liminar, né? Aqui sempre é possível pedir liminar. A tutela de urgência você pode pedir liminar. Aqui, só no 2 e no 3. O inciso 1, abuso do direito de defesa ou manifesto interesse protelatório, quando a parte que está defendendo está enrolando. Então, abuso do direito de defesa. Não cabe liminar. Inciso 2, prova documental. O meu pedido só é fundado em prova documental e tem julgamento repetitivo ou súmula vinculante favorável. Então, eu tenho a prova documental, mais pedido julgamento repetitivo, que é um precedente vinculante, o julgamento repetitivo, ou pode ser um ou outro, ou julgamento repetitivo ou súmula vinculante favorável. Certo? Ó, inciso 2. As alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e tem tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante. Prova documental, julgamento repetitivo ou súmula vinculante. Alan, se for súmula do STJ. Não, súmula vinculante. Se for súmula do TJ. Se for súmula do STF. Vinculante. Tem que ser a vinculante. Certo? 3. Pedido repersecutório fundado em prova documental de contrato de depósito. Então, há um contrato de depósito aí, certo? E a parte que depositou o bem para o outro guardar, o depositário, pediu o bem de volta e esse bem não foi devolvido. Há um contrato de depósito. Se o pedido do contrato de devolução, que é o pedido repersecutório, foi fundamentado em prova documental do contrato de depósito, cabe liminar para entregar ordem de entrega do objeto custodiado sob pena de multa, certo? Então, aqui, ó, liminar. E o 4, petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos do direito do autor, né? Constitutivo do direito do autor, e que o réu não gerou dúvida razoável. Então, o réu se defendeu, ó, aqui o réu já se defendeu, e ele não gerou dúvida. O réu não gerou dúvida. A defesa dele não colocou nenhuma duvidazinha sobre o que o autor está falando.
Então, nesses casos aqui, eu não tenho uma urgência, mas eu tenho o quê? Uma evidência. Meu direito é claro. Para o meu direito ser claro, eu posso pedir antecipação desse direito, eu posso pedir uma tutela provisória de evidência, né? E se for com prova documental e julgamento repetitivo, ou súmula vinculante, ou pedido repersecutório, contrato de depósito, e prova documental desse contrato de depósito, eu posso pedir com liminar nos termos do parágrafo único do artigo 311. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o assunto das provisórias. Para quem vai fazer o 32º exame de ordem da primeira fase, é minha aposta de questão. Eu tenho certeza que vai cair uma questão ali. Se não cair uma questão, né, eu deixo de ser mago, aí eu vou ficar forte, brincadeira, mas eu tenho certeza que vai cair uma questão aí. Então, estude esse assunto, aproveite essa virada de ano para em 2021 você depositar suas energias nesse assunto e não pense em carnaval. Pensem, né, no direito processual civil, e os outros também, mas principalmente o civil, né, porque a favorita aqui é a melhor que tem. E vocês acompanhando aqui, né, não vão ficar com dúvidas nesse assunto, eu tenho certeza. Então, bons estudos e até a próxima aula, tá certo, pessoal? Estamos juntos sempre. E aí, galera, o que é que vocês acharam? Muito bem, ativa o sininho aí, né? Se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passa uma semana só, você não pode perder, né? São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente, próxima semana tem mais.